hermenêutica é a ciência da interpretação, é uma forma bastante simples, né, de buscarmos formar o significado. Mas como vocês viram, e têm visto em cristologia, viram muito bem isso, as dificuldades que existiram ao longo da história da igreja, e compreensão da pessoa e do papel de Jesus, né? Essas dificuldades não são novas, mas elas se reproduzem inúmeras vezes, né? Principalmente se tratar sobre a natureza de Jesus. E estas interpretações arrastaram-se durante discussões. Vocês devem ter visto o material que o pastor Nicodemos, né, eu achei um material bastante interessante, que ele foi contratado para dar uma palestra e fez uma extraordinária palestra, e eu achei que seria enriquecedor pedir a vocês que assistissem aquela palestra que tem um conteúdo de hermenêutica extraordinário, para que vocês aproveitassem, né, bastante do material. Então, essas questões todas, né, que nós abordamos, as dificuldades, as interpretações, as lutas semânticas, né, os debates, as heresias, né, não foi muito fácil construir o cânon, né? Não foi muito fácil. O cânon, ele o que é o cânon, né? O cânon é a reunião dos documentos bíblicos que consideramos válidos para compor a Bíblia, os 66 livros da Bíblia. É óbvio que existiram muitos outros livros, mas o que chegou até nós, que ficou aí nas nossas mãos, né? E séculos de debates e muitas coisas aconteceram. Agora, como nós temos dificuldades para a interpretação e nós temos que respeitar as escolas, né? Nós situamos algumas dificuldades. Então, como evitar a questão do caos que se aproxima? Nós estamos caminhando para um verdadeiro caos na história humana, principalmente com relação à Bíblia. Bom, só temos um remédio, né? Diante de tantos cenários complexos, né? O remédio é voltarmos à prática da palavra de Deus, né? É preciso, né, que nós advertamos esta geração com uma prática da palavra de Deus. De novo, né? É uma parte considerável da igreja evangélica no Brasil, negligencia, né, a leitura da Bíblia, né? A Bíblia é como uma espécie de horóscopo para algumas pessoas, ou então autoajuda, né? Livro que procura sanar problemas existenciais, mas não uma palavra direta de Deus, viva e eficaz, transformadora, como uma espada. Então, isto tem produzido muita minimização do pecado, muita distorção a respeito do inferno e outras partes que nós consideramos na Bíblia como essenciais dentro da sua advertência ao mundo do seu perigo, sua oportunidade de ser liberto das garras do pecado, de Satanás, seus demônios. Então, tudo isso tem um reflexo, né, muito forte para o estudante da Bíblia, para o estudante de teologia, que são os operadores principais da ciência, ou melhor dizendo, do conhecimento, né, da Bíblia, para dirimir essas dúvidas, essas confusões, essas dificuldades que se instalam no mundo. Por isso é preciso que o pastor, o líder, a irmã, o irmão se disponha a crescer através da teologia, leia, estude. Quando nós desprezamos o estudo e desprezamos
prezamos a leitura, nós estamos dando espaço para que a heresia cresça, né? Para que a heresia, como vocês viram anteriormente, não é só falar que Jesus não existiu, que Jesus não era um fantasma, não. É a sutileza com que ela infiltra-se dentro do ambiente teológico, doutrinário e da própria igreja. Por isso, é preciso que haja uma disciplina, né? Uma disciplina. É forte. Só um instante, porque o nosso código saiu do ar, vamos recuperá-lo, né? Porque deu um problema aqui, mas você tenha paciência aí que a gente vai resolver essa parada, tá bom? Deu uma queda no sinal da internet. E isso traz às vezes alguma dificuldade. Mas nós vamos recuperar do ponto de partida, né? Para chegarmos lá com a maior eficiência possível. Mas no momento nós tivemos essa queda aqui e não foi bom, porque nós estávamos já desenvolvendo bastante do conteúdo. De qualquer modo, nós vamos continuar aqui. Bom, então, como nós estávamos falando, a hermenêutica, né, ela é uma matéria ou uma ciência, né, bíblica que a gente precisa conceituá-la, né? Conceituá-la de forma eficaz, né? Para evitar justamente os problemas que temos nos deparado, né? Nos deparado com ele. Para isso, principalmente, devemos mostrar que a interpretação correta da Bíblia deve ser produzida, né, com base realmente numa ação, sem ficar simplesmente valorizando a erudição, né? Às vezes a gente fica dando muita ênfase à erudição e é claro que isso pode trazer muitos prejuízos porque se intelectualiza, torna o documento ou a prédica bastante em nível de discursos intelectuais e deixamos a prática de lado. Então, é preciso entender que a Bíblia vai ter um reflexo na vida social das pessoas, e é inevitável, né, que isso aconteça, e que nós vamos ter que saber lidar com essa situação, né, saber conviver com essa realidade. Deus, diz Tiago, não está interessado em meros ouvintes, né? Os tais enganam-se a si mesmos, deseja assim que cada crente tenha o cuidado de atentar, né? Cada crente tenha o cuidado de atentar para o conhecimento de que executar a obra de Deus deve ser algo que nos apliquemos a esse tipo de procedimento, de conduta e tudo mais. A Bíblia é, sem dúvida alguma, a mensagem de Deus à humanidade, e meditar nela frequente e corretamente é um privilégio. O mau uso do próprio ensino e da prática, por outro lado, podem trazer consequências trágicas, danosas, né, à nossa igreja. Ou, melhor dizendo, à história cristã. A igreja cristã não pode se afastar do livro de Deus, pois em certa fase histórica foi rotulada como a religião do livro, né? A religião do livro. Então, a Bíblia é a sua fonte principal de direção, de segurança e provisão. Enquanto a igreja era considerada, né? A igreja cristã era considerada por todos, né, como se fosse meramente uma espécie de reprodutora de um tipo de pensamento religioso ou até político. No entanto, do outro lado, Deus tinha uma atitude bastante concreta de gerar uma identidade, um senso de destino e um propósito, protegendo diante de tantas dificuldades e atitudes contrárias à fé, a alimentação de vidas que precisam muito de Deus, mas muito de Deus. Tudo passava, ou deveria passar, pelo crivo da
crença, da sua pregação, padrão de vida e as formas e reformas com que a igreja se comporta e que se processa, né? Muito bem, hoje nós temos nas igrejas evangélicas, ou chamadas igrejas evangélicas, a Bíblia se tornou uma espécie assim de um ícone, um capital simbólico, ou uma mera fonte de legitimação do conteúdo do sermão triunfalista, que só sabe prometer prosperidade financeira, pessoal, profissional, empresarial, imunidade a doenças, né? E demais desgraças da vida que as pessoas acabam buscando a Bíblia apenas com esse nível de interesse. A finalidade de estarmos assim praticamente nos preparando para uma teologia exegética, com ênfase em hermenêutica, é levar você, estudante, a ter um contato, embora que ainda sucinto, né? Ou rever, melhor dizendo, estudos desta disciplina de hermenêutica. Alguns conceitos importantes da arte, ciência, interpretação, da ciência da interpretação, os textos chamados sacros ou sagrados, sua história, numa definição e conceituação, sua relevância, seus métodos também. Infelizmente, devido ao limite de espaço, né, que a gente tem, às vezes, não vai ser muito possível a gente se aprofundar muito no estudo da hermenêutica, mas vamos fazer o melhor possível. Outro benefício dessa disciplina é você e eu termos uma valorização da prática correta das escrituras, né? A interpretação é imprescindível, a aplicação, a maneira correta ou incorreta de interpretar a Bíblia afeta diretamente seu jeito de pensar, seu comportamento, suas próprias atitudes e, por conseguinte, a vida de pessoas próximas. Eu, distante, né, com as quais tem, distante, eu digo, né, distante dessas práticas, vejo muitas influências nos contatos, né? Você tem dentro da igreja inúmeras pessoas crendo em coisas diversas, né? Por essa razão, a hermenêutica bíblica ela preconiza, né, que busquemos um aperfeiçoamento e não visa apenas ficar apurando que a Bíblia diz sobre determinadas doutrinas, mas antes sim a aplicação à vida individual, devocional, cristã de cada estudante. Afinal, de que adianta a capacidade de interpretar a Bíblia e não se comprometer com suas verdades, né? Isso é um problema sério, né? Portanto, é bom você se preparar, eu me preparar para crescer na graça e no conhecimento e na prática da palavra de Deus. Então, vamos retomar esse assunto assim com bastante precisão, né? Nos próximos encontros nossos, né? Eu quero, na segunda-feira, nós vamos estudar sobre conhecendo a hermenêutica. E nós vamos avançar bastante, né? Está se aproximando também o tempo de nós termos a entrega dos nossos trabalhos, assim como também eu tenho que dar a devolutiva, né, que eu estou devendo a devolutiva, mas nós vamos chegar lá. Essa semana nós conseguiremos concluir essa etapa. Então ficamos por aqui hoje, de forma bem sucinta, devido a algumas dificuldades tecnológicas que tivemos. Que Deus os abençoe. Segunda-feira estaremos juntos novamente para a glória de Deus e o nosso crescimento pessoal. Paz e graça.